pessoal, sou Haroldo de Oliveira, cursando Pedagogia na Faculdade Dom Bosco de Ubiratã. E eu sou o Alide Michel, cursando Pedagogia na Faculdade Dom Bosco de Ubiratã. Hoje nós iremos falar sobre a psicomotricidade infantil. Haroldo, o que seria a psicomotricidade infantil? A psicomotricidade infantil, ela é a ação pedagógica que envolve o movimento interligado com as interações sociais, psíquicas e cognitivas dos sujeitos. Onde surgiu a psicomotricidade? O termo psicomotricidade surgiu em 1870 na França, né? No Brasil, a psicomotricidade foi norteada por uma escola francesa. Ela também influenciou mundialmente a psiquiatria infantil, a psicologia e a pedagogia, tratando na criança o seu desenvolvimento saudável, principalmente em seu corpo, seus movimentos em geral. Para melhor compreensão sobre o assunto, o educador tem como exemplos várias teorias ligadas à psicomotricidade, visões diferentes e cada uma delas trazendo um caminho mais prático no desenvolvimento da criança. Dentro da psicomotricidade, nós encontramos alguns teóricos, ou melhor dizendo, vários teóricos que mostram caminhos diferentes e dão ótimas dicas dentro deste desenvolvimento na educação infantil. Por exemplo, quando nós olhamos a questão, a visão de Vygotsky, ele mostra em suas teorias que a psicomotricidade é a parte principal dentro do desenvolvimento da criança, desde o berçário, desde bebezinho, até a educação infantil, né? É o ponto principal na vida da criança e seus aprendizados e a sua ligação com o mundo, né? Então a criança desde bebezinho ela precisa aprender o caminho correto para que ela possa começar os seus primeiros passos, a sua comunicação com o mundo, como que ela vai ver este mundo, como que a criança vai compreender o mundo que está em sua volta, que quando o bebezinho não entende muita coisa, mas dentro do seu cérebro ela consegue guardar, ela consegue colocar dentro de si imagens, mesmo que não entende, mas ela guarda dentro de si. Então o que acontece? A criança guardando dentro de si imagens, acontecimentos, momentos que envolvem ali aquele momento, essa criança ela deposita dentro dela uma coisa positiva e também uma coisa negativa. Por exemplo, o pai e a mãe têm dificuldades na sua convivência, no seu casamento. Esse pai e essa mãe começam a ter brigas, desentendimentos, ou até mesmo pode surgir uma agressão entre o pai e a mãe, ou até mesmo com esta criança. Então tudo ela vai colocando dentro dela. Ela não está entendendo exatamente o que está acontecendo lá na educação infantil, quando bebezinho, mas ela começa a sentir e começa a guardar dentro de si. Então, o que Vygotsky mostra sobre a psicomotricidade é que é a parte principal dentro da educação, porque a criança precisa ter um equilíbrio emocional desde bebezinho. Porque através da sua criação e do seu desenvolvimento, do seu crescimento, é o que vai florescer, é o que vai mostrar dentro da sua juventude até a sua vida adulta. Então, assim, a criança que não tem uma ligação direta com a escola, com a sociedade, com amigos, essa criança sofrerá sérios bloqueios na fase do seu desenvolvimento, na sua aprendizagem. Por exemplo, a criança que tem essa fase negativa com a família, alguma coisa que bloqueia o aprendizado, a forma dessa criança entender o mundo lá fora, ou até mesmo dentro da sua casa, da sua família, ela terá problemas. Quais são esses problemas? Um dos primeiros problemas que sofrem é a dificuldade na leitura. Tem criança que está no 4º ano, tem dificuldade na leitura. Tem criança que está no 6º ano, ainda continua tendo dificuldade. Já viu o adulto que tem dificuldade na leitura? Já. Então você busca essa linha lá atrás, dentro da educação infantil. Quando começou lá atrás, você vai descobrir pontos, surgiu esse bloqueio dentro dela. Entendeu? Na escrita,
Tem criança que não consegue ter uma boa escrita. Tem um adolescente que não consegue ter uma boa escrita. Não consegue compreender, não consegue entender o conteúdo. Por quê? Sofre esses bloqueios. Então, a criança chega na escola, ela se bloqueia. Ela não tem uma comunicação com o amigo. Essa criança ela não tem a facilidade de comunicação com o seu amigo, com os colegas de sala de aula, até mesmo com o professor. Então isso dificulta bastante esse desenvolvimento, esses bloqueios. E dentro da sociedade também. Porque se a criança tem esse bloqueio dentro da sala de aula com os amigos, que convive todos os dias, com a família, com o professor, como que essa criança vai ter uma facilidade, uma boa comunicação? Então a criança sofrendo esses bloqueios, ela terá dificuldade na sua vida, no seu crescimento, em todo o seu desenvolvimento. Porque dentro da sociedade ela terá dificuldade de comunicação. Né? Você conhece pessoas que têm dificuldade para conseguir um trabalho? Ou seja, uma pessoa que tem dificuldade para passar por uma entrevista de trabalho? Conheço. Né? Uhum. Então, se você vasculhar essa linha da vida desta pessoa, desse adolescente ou dessa pessoa adulta, você verá que lá na educação infantil, quando criança, quando bebezinho, no comecinho da sua vida, essa criança, ela encontrou esses bloqueios e guardou esses bloqueios dentro de si. Então o problema é este: como não deixar a criança guardar dentro de si esses bloqueios, porque esses bloqueios vai trazer problemas futuros. Então vai dificultar bastante o desenvolvimento desta criança. Não somente, lembrando, né, não somente dentro desta fase infantil, mas também por uma vida toda. Então a psicomotricidade é um ponto muito, muito interessante, que o pai e a mãe têm o dever de conhecer e saber usar, trabalhar essa psicomotricidade, trabalhar este meio na vida da criança, porque vai ser mais fácil não somente para a criança, mas também fácil para a família. Né? A criação, o tratamento e o desenvolvimento em geral dentro da vida da criança, ligado aí à psicomotricidade. A psi, ela demonstra o quê? Ela mostra o quê? Os aspectos emocionais e os sentimentos da criança. Né? Vamos falar desses dois pontos. O lado emocional de uma criança, ela precisa ser muito bem trabalhada. Por quê? Se o emocional da criança estiver equilibrado, estiver num caminho certo, vai ser mais fácil para essa criança dentro do seu desenvolvimento. O seu lado sentimental e seus sentimentos também. Então, como eu disse agora há pouco, a questão do lado emocional da criança. A criança que sofre algum tipo de agressão, ou ela tem já dentro de si alguns bloqueios, alguma coisa negativa que foi colocada dentro dela, essa criança, ela não sabe o caminho de defesa. Então o emocional dela fica totalmente desequilibrado. E quando a criança está com o seu lado emocional desequilibrado, ela vai conseguir fazer alguma coisa? Não. Ela vai ficar o quê? Bloqueada. Ela não vai conseguir fazer nada. Né? E se a criança sofre esse bloqueio, o que acontece? Ela vai encontrar grandes dificuldades, e essas dificuldades, elas tende a aumentar a cada dia devido ao seu emocional desequilibrado, o seu emocional ali destruído, o seu lado sentimental também. A criança que sofre, por exemplo, um abandono de mãe, tanto o emocional quanto o lado sentimental estará comprometido. Ela vai encontrar grandes problemas, né? Porque, por exemplo, nos dias dos pais, nos dias das mães, uma reunião dentro de uma escola, toda criança recebe ali o seu avô, a avó, a sua mãe, o seu pai. Sempre tem alguém ali representando a família dentro da escola, mas aquela criança, ela não recebe a presença da mãe ou até mesmo a presença do pai.
E como que vai ficar o emocional dessa criança e o lado sentimental dessa criança? Porque todos os amiguinhos em sua volta estão com a sua mãe ou o seu pai. Às vezes a mãe e o pai não podem comparecer ali numa apresentação, a criança vai dançar, ela vai apresentar um teatro, vai ler uma poesia. E o maior presente para essa criança é estar mostrando para alguém da sua família a sua apresentação. Mas todos em sua volta estão com o pai, com a mãe, alguém responsável, mas aquela criança não tem a presença de ninguém. Então dentro dela vai estar como? Vai estar totalmente desequilibrado, destruído, vai estar alterando cada vez mais bloqueios dentro do seu desenvolvimento. Ou seja, a criança passando por essa fase de desequilíbrio emocional e sentimental, ela vai ter mais bloqueios dentro da sua aprendizagem. Essa criança, ela não vai conseguir escrever. Essa criança ela não vai ter um desenvolvimento legal quando ela for escrever um texto falando sobre a família, falando sobre o pai, falando sobre a mãe. A criança que sofre agressão, a criança que apanha muito da mãe. Às vezes a mãe ou o pai, eles têm um vício do alcoolismo. A criança ela terá sérios problemas com isso, porque ela vai ser diretamente afetada sobre essa questão do alcoolismo. E pode se tornar um grande alcoólatra também. Então, é uma série de coisas assim muito importantes que precisam ser cuidadas com muita atenção e com muito carinho. Então, a PSI, de psicomotricidade, ela mostra pra gente o aspecto emocional e também o sentimental na vida da criança, certo? Certo. E agora, o CO, de psicomotricidade. Psicomotricidade. Então, envolve o quê? Envolve a cognição, que é o processo de informações, e também a audição da criança, a visão, a memória, as informações mentais, né? Porque a criança ela está no meio de um ciclo onde ela ouve, ela vê, ela coloca na sua memória, deposita dentro da sua memória ali tudo aquilo, todas as suas informações, e dependendo das informações, ela terá sucesso dentro do seu desenvolvimento e também poderá sofrer alguns danos, poderá ter alguns bloqueios, tá? Então é mais ou menos isso aí. E o motrice, de psicomotricidade? Motri é o movimento humano, o movimento inteligente, pois temos essa intencionalidade, né? O que seria isso? Então, como nós sabemos, a psicomotricidade, ela é conhecida como a ciência, né? Ou seja, é o estudo do homem através do seu corpo em movimento. Toda a ação do homem é pertinente a um movimento e todo ato motor tem uma ação e um significado. Então, a gente falando aqui dessa questão da motrice, dá para entender a intenção e os propósitos da criança. A criança ela vai correr na intenção do quê? De ganhar. A criança ela vai brincar na intenção do quê? De se divertir, né? Existe alguma brincadeira que não há um divertimento, não há uma forma da criança se alegrar, da criança ter um momento ali legal, feliz com outra criança ou com um grupinho em sala de aula? Não, a brincadeira sempre traz algo bom para dentro da criança. É uma forma da criança interagir com os outros, porque nessa linha ligado nessa questão de interagir, traz à criança boas possibilidades dentro do seu desenvolvimento lá na educação infantil. E a idade, de psicomotricidade? A idade são etapas da vida, né? Então, aquilo que a gente falou desde o princípio, a questão da idade, a criança, ela sabendo lidar com os seus pontos de aprendizado, com a sua forma de desenvolvimento, as suas fases de desenvolvimento, a fase do desenvolvimento corporal, a criança ela vai aos poucos aprendendo a conhecer a si própria, né? A criança ela vai se conhecendo a cada dia mais,
através do seu toque, através da sua fala, através daquilo que ela está ouvindo todos os dias, através dos seus movimentos. Então isso vai se adaptando dentro da memória da criança e no seu desenvolvimento humano. Vai pôr em prática aquilo que está aprendendo e vai chegar o momento que essa criança não vai ser mais criança, ela já vai se tornar o quê? Uma adolescente. Uhum. Então existe adolescente que ainda coloca em prática aquilo que aprendeu lá na educação infantil. Por exemplo, eu tenho o costume de colocar margem, fazer a margem no caderno. Uhum. Eu tenho esse costume de fazer a margem no caderno. Eu aprendi no primeiro ano, primeiro aninho que eu aprendi. Então até hoje eu tenho esse costume. Né? Então são coisas positivas. Infelizmente, alguns adolescentes trazem, né, na sua estrada da vida aí, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, coisas negativas e vão colocando em prática. Isso aí é ruim, que prejudica bastante a vida da criança. Então, são etapas da vida. Bom, e como é feita a avaliação da psicomotricidade dentro da sala de aula? A avaliação psicomotora, ela funciona da seguinte forma. Tudo está de acordo com a idade da criança, né? Uhum. A criança que tem de 1 aninho até 2 a 3 aninhos, existe uma avaliação específica a ela, né? Por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, ela vai passar por uma avaliação psicomotora diferente do que uma criancinha lá de 2 anos, de 3 anos, né? Observar se ela responde o que está sendo trabalhado, o que está sendo avaliado ali. Por exemplo, dentro de uma brincadeira temática, você vai observar pontos importantes dentro do movimento da criança, a forma que essa criança vai se expressar dentro daquela atividade, a maneira que essa criança ela vai se comunicar, se dialogar, certo? A criança tem dificuldade de ter um diálogo às vezes com um amigo, ou também tem uma facilidade, isso também é muito avaliado pelo educador, pelo professor. E seria muito bom também ser avaliado pelos pais. Os pais colocar em prática, dentro da sua casa, essa avaliação no seu dia a dia para acompanhar esse desenvolvimento e tentar ver o que pode estar bloqueando ali essa criança dentro do seu aprendizado, esse bloqueio que de repente possa acontecer, né? Observar passo a passo. Se a coordenação da criança está adequada, aquilo que você espera, aquilo que você aplica ali, aquela atividade, você vai entender que essa criança ela está adequada, ela está aprendendo da forma correta, ou seja, o seu desenvolvimento dentro da educação infantil está em andamento, está em sucesso, ela está correspondendo ali às expectativas, aquilo que você espera daquela criança, né? Uma atividade aplicada a ela vai corresponder muitas coisas, ela vai dar resposta para muitas coisas. Por exemplo, um jogo, você vai, através de uma atividade temática, trabalhar um jogo com essa criança dentro da sala de aula, você vai descobrir pontos importantes. Através desse jogo, ela vai demonstrar pontos importantes. Através de uma brincadeira, de uma dança, de uma música, de um teatro, ou de um diálogo, você vai conseguir tirar grandes informações dessa criança. Porque a criança que ela tem dificuldade para se pronunciar, para falar em sala de aula, são bloqueios. Então, o que são bloqueios? Problemas, dificuldades. Então, a professora, o educador, o pai, a mãe, ela vai, através desse caminho, começar a descobrir aonde está o problema, aonde está essa barreira que está impedindo essa criança de ter esse desenvolvimento, certo? Então isso vai fazer com que o educador, o professor, ele possa encontrar o ponto X da questão para trabalhar com aquela criança de uma forma que ela possa encontrar um caminho mais fácil, mais prático para se desenvolver dentro daquela atividade, dentro daquele jogo, dentro daquele diálogo. Então são pontos que não foram observados lá no começo, que hoje ainda permanece essa grande dificuldade. Então essa avaliação psicomotora, sendo muito bem aplicada de forma correta, ela
terá grande sucesso, ela terá uma resposta muito legal para o educador, para o pai ou a mãe que vai trabalhar com essa criança esses pontos importantes para descobrir, né? Através dessa atividade, essa criança ela vai mostrar muitas coisas que às vezes nem ela mesma está sabendo demonstrar, né? A criança está passando por um lado sentimental aí um pouco complicado, o lado emocional bem desequilibrado. A criança ela não vai saber expressar. A criança não vai chegar para você e vai dizer, olha, eu estou com o meu lado sentimental desequilibrado. A criança ela não vai entender o que é um lado emocional desequilibrado. Ela só vai transpassar para você, passar para você, na verdade, quando ela está feliz e quando está triste. Mas explicar para você o motivo certo, correto, que leva ela a estar dentro daquela tristeza, dentro daquele desânimo, aquela falta de vontade de viver, aquela falta de vontade de buscar uma forma de aprender a desenvolver aquela atividade que é trabalhada sobre ela. Essa criança ela não vai saber explicar. É o professor que tem a responsabilidade de trabalhar essa psicomotricidade, fazer essa avaliação psicomotora com essa criança, para que essa criança possa demonstrar ao educador qual o seu problema e aonde o professor vai trabalhar sobre a questão. Dos filósofos que trabalham muito aí a questão da educação infantil, né, como Piaget, Vygotsky, como já foi falado, entre outros, eles mostram alguns caminhos que possam abrir ideias, que possam abrir um leque dentro dessa questão de avaliação psicomotora e trabalhando no geral aí a psicomotricidade. Eles mostram vários caminhos, várias ideias. Eles não dão a resposta, eles dão ideias diferentes, ou seja, às vezes dentro de uma avaliação psicomotora com uma criança, você encontra um ponto que facilita ali a sua avaliação por uma ideia que Vygotsky colocou, certo? Às vezes a mesma ideia que Vygotsky coloca na sua teoria não é válido para o outro aluno que você vai fazer essa avaliação. Então, por isso que é preciso ter uma base, é preciso ter um conhecimento, porque no momento certo dessa avaliação psicomotora dentro da educação infantil, você vai saber buscar qual ponto você vai trabalhar, por onde você vai iniciar e até a que momento você pode trabalhar isso com aquela criança em sala de aula ou até mesmo aí dentro da sua casa, com a sua família, junto com os pais, junto com os avós, enfim, mais ou menos isso. Certo? Certo. Fechou.